Olá a todos, nós vamos começar mais uma aula de Química, tá? Como eu recebi algumas sugestões, eu estou utilizando uma dessas sugestões de vocês, que era fazer uma revisão, tá? Tentando corrigir os exercícios, né? Então, eu adianto aqui que eu não vou corrigir todos, porque muitos ainda não fizeram, tá? Então, eu vou fazer um exercício de cada, para que vocês tenham noção, tá? E é importante que vocês realizem as atividades, indiferente de estar fazendo, se está certo ou está errado, estejam enviando as atividades, tá? Eu tenho corrigido no PV de cada um, indicando que está errando, tá? Mas aquilo que eu disse, é mais importante você fazer e tentar aprender, né? Do que deixar em branco ou sem fazer, tá? Então eu espero que essa aula ajude nesse sentido, tá? Hoje eu não vou postar nenhuma pergunta, nenhuma questão, eu só vou fazer a revisão e a nota vai ser assistir o vídeo e marcar a presença na chamada, tá bom? Muito obrigado e vamos começar a aula então. Bom, então nossa aula começou lá no dia 20 de maio, tá? Nesse dia 20 eu fiz uma introdução sobre termoquímica, que é o que nós iríamos estudar ao longo desse segundo bimestre, juntamente com cinética química. Então, a aula de introdução foi sobre aquecimento global, né? Eu postei ali alguns vídeos e um formulário para que vocês pudessem responder, tá? A maioria respondeu, né? Porque são conhecimentos prévios, já estava também no texto de apoio, né? No material de apoio. E aí, creio que não teve muita dificuldade para vocês estarem fazendo, tá? Bom, então nesse aqui do aquecimento global não tem muito o que fazer, tá? Vocês vão seguir aqui o mapa mental, né? A definição de calor, de termometria e depois clicar no formulário e estar respondendo, tá? Então cada material aqui já vai te dar o apoio para estar respondendo. É só ler com atenção e responder as perguntas. Perguntas simples, coisas que vocês já ouviram sobre aquecimento global, sobre definição de calor, de temperatura, tá? Tudo isso vocês também já viram na parte de física, tá bom? Então, na próxima aula foi introdução à termoquímica, tá? O que eu pedi para vocês fazerem, né? Assistir a explicação e depois realizar a atividade. Então, eu fiz uma breve explicação aqui, um videozinho, e pedi para vocês realizar essa atividade, tá? Então, nessa atividade, ele tem um resumo sobre a termoquímica. Então, ele traz aqui a definição de termoquímica, né? Que é o estudo do calor envolvido em uma reação química, né? Ou na mudança de um estado físico. Ele fala que nessa termoquímica existem processos termoquímicos, né? Que é endotérmico, significa absorve, térmico, calor, né? Então absorve energia, absorve calor. O gráfico sempre vai ser crescente, ó, reagente aqui embaixo, produto aqui em cima, demonstrando que eu estou tendo que absorver a energia, que eu tinha energia lá embaixo, que ela tem que ir lá para cima, tá? O que mais que nós temos nesse gráfico aqui? Tem a definição de caloria, né? Que a caloria é a quantidade de energia para aumentar 1 grau de 1 grama de determinada substância. Tá? Aqui uma caloria equivale a 4,18 joule, né? Que para determinar a quantidade de calor de determinado material, eu preciso saber a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Tá? Tem aqui o processo exotérmico, para fora, né? Térmico, calor, então energia liberada, calor liberado, tá? Então eu tenho aqui o gráfico, aqui ó, agora o reagente está em cima, o produto está embaixo, então o reagente tem energia maior que o produto, então ele tem que liberar a energia que sai de cima para baixo, tá?
Tenho aqui também algumas formas alotrópicas, né? O que é essas formas alotrópicas? Tá? São substâncias simples de diferentes formadas pelo mesmo elemento, tá? Então, o que é essa forma alotrópica? Então, eu tenho O2, né? E o O3. O2 é gás oxigênio, O3 é gás ozônio, né? Então, eles são substâncias simples porque só tem oxigênio na molécula, mas são diferentes porque o gás oxigênio é totalmente diferente do gás ozônio, tá bom? Então eu tenho toda a informação que na mudança de estado físico, né, quando eu saio do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu preciso absorver energia, tá? Então isso é um processo endotérmico. Quando eu faço processo inverso, né, eu faço a evaporação do estado gasoso voltar para o líquido, ou a solidificação do líquido para o gasoso, isso é um processo exotérmico, eu tenho que liberar energia para conseguir voltar nesses estados físicos, tá? Então eu tenho que fazer a leitura e depois responder a questão, tá? Eu passei três questões, tá bom? Então a questão 1 e 2 é questão de interpretação. Então eu tenho aqui, ó, eu saio do vapor d'água do processo 1 vai para a água líquida, né? Da água líquida vai para o gelo. Então aqui eu estou fazendo o processo o quê? Tá? O que eu estou fazendo no processo aqui? Eu estou saindo do gás, né? E estou indo para o sólido, tá? E tenho o líquido no meio. Então, sair do gás e para o líquido e do líquido para o sólido, tudo isso é um processo que nós falamos que ele é exotérmico. Ele precisa liberar calor, tá? Agora, no processo 4, que é do gelo para a água líquida, então é do sólido para o líquido, e do líquido para o gasoso, que é o processo 2, tá? Daqui para cá eu preciso absorver energia, então é um processo endotérmico. Uma vez que eu identifiquei, eu vou verificar qual que é a alternativa que está correta, tá? Então ele fala ali, a transformação 3 e 4 são exotérmica? Bom, a 3 é exo, mas a 4 é endo, então está errada. Então, uma vez que eu identifiquei aqui quem é o processo endo ou exo, eu vou marcar a alternativa correta. Tá? É só fazer a interpretação e marcar a alternativa correta. Na pergunta 2, ele fala o seguinte, né? Que diariamente podemos observar as reações químicas e os fenômenos, né, com variação de energia. Aí ele pede para a gente avaliar cada uma das situações abaixo e marcar a alternativa correta. Então, a primeira ele fala combustão completa do metano. O que é combustão? Combustão é pegar fogo. Tá? Então, quando eu tenho algo pegando fogo, é um processo endotérmico que está absorvendo calor ou é um processo exotérmico que libera calor? Tá? O derretimento de um iceberg. O que é um iceberg? É água no estado sólido. Então, o derretimento ele vai sair do sólido para o líquido. Então, toda vez que sai do sólido, né, ó, gelo para o líquido, o processo é endo. Tá? Então, eu sei que o 2 é um processo endo, eu sei que o 1 é um processo exo. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Então, quando um tijolo cai no solo, ele está absorvendo energia ou está liberando energia? Está liberando energia, então é um processo exo. Então eu sei que o processo 1 é exo, 2 é endo, 3 é exo. Com base nessas informações eu vou marcar a alternativa correta, tá bom? E o exercício 3 é só substituir os valores na fórmula, né? Então ele tem 3 kg de uma substância, tá? E com 1000 calorias e variação de 30 segundos. É só substituir os valores, tá? Ele quer saber a variação. Ele quer saber aqui a quantidade de calor específico é 0,5, que fica exposta 30 segundos durante 1000 calorias por segundo, tá?
Então, determine a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Tá? Então, é simples. Quantidade de calor, ele já me deu, que é 1000, né? Então, eu vou só substituir na fórmula. Então, eu tenho 1000, que ele já me deu, é igual a massa é 3 quilos, né? O calor específico, que ele me passou, que é 0,5, aí ΔT, tá? Então, substituo, faço a multiplicação e a divisão eu vou chegar no valor, beleza? Então, essa foi a nossa aula do dia, tá? A próxima aula foi no dia 3 de junho, onde eu falo de processos endotérmicos e processos exotérmicos. Tá? Tem muita gente que não entregou a atividade. Então, nessa aula do dia 3/6, o que nós vimos aqui? Tá? Eu tinha um textinho e com base nesse texto eu tinha que responder as questões. Tá? Então, o que tinha no texto? Ele me falava aqui novamente dos processos, é um resumo do que a gente já tinha visto na aula anterior, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, os processos endotérmico e exotérmico envolvem transferência de calor, né? Trocas de calor, tá? Então, um processo endotérmico é aquele que ocorre a absorção de energia. E o que nós falamos no endotérmico, né? Que o reagente fica embaixo, o produto fica em cima, né? E que eu vou mostrar uma absorção de energia, então ele vai sair daqui de baixo, aqui para cima, tá? Então, eu tenho duas formas de representar isso em uma equação, tá? É mostrar o reagente mais a quantidade de calor formando o produto, ou mostrar o reagente, o produto e o ΔH, tá? Tem que ser maior que zero, ou seja, todo número maior que zero ele é positivo, tá? Aí eu venho para as reações exotérmicas. Exotérmica libera calor, tá? Então o que nós falamos dessas reações? O reagente vai ficar em cima, o produto vai ficar embaixo. Então eu tenho que mostrar que está liberando calor, a energia está saindo lá de cima e vindo aqui para baixo. Tá? Como que eu represento através da equação química? Então eu tenho o reagente formando produto mais a quantidade de calor. Então o calor fica na parte junto com o produto. Tá? Ou eu tenho o reagente, o produto e o ΔH menor que zero. ΔH menor que zero significa que o valor ele é negativo, tá bom? E nós falamos aqui embaixo que para determinar o ΔH, basta eu saber, tá, a energia final e subtrair da energia inicial. Delta sempre quer dizer final menos inicial, tá bom? Bom, aí nós vamos para os exercícios, tá? Então eu passei aqui somente 2 exercícios, tá? Então considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente somente o processo endotérmico. O que é processo endotérmico? Ou o ΔH é positivo, ou o ΔH tem que estar do lado do reagente. Então, para identificar quem é reagente e quem é produto, tá? Então eu tenho lá reagente, setinha, produto. Então, toda vez que eu for olhar uma equação química, eu vou já pegar a seta, ó, a seta é o que indica. Então, o sentido da seta aqui está da esquerda para a direita. Então, o que está antes da seta é reagente. O que está depois da seta é produto, tá bom? Então, tem no caso 1 ali. Então, a seta está ali, CH4 mais 2O2 forma CO2 mais H2O mais, ó, então essa energia aqui, tá? Essa energia aqui, ela está no lado do produto. Toda vez que a energia está no lado do produto, o processo ele é exo.
Mas eu não quero exo, eu quero endo, tá? Na equação 2, ele me traz o valor de ΔH. O que nós falamos? Ó, ΔH positivo. Toda vez que ΔH for maior que zero, o processo é endo. Então eu já achei aqui quem é o processo endo, tá? Então, endo. A equação 2, eu vou marcar um X aqui, ela é endo. Só um pouquinho que acontece. Então, 2 é endo. Está marcando o X ali. Na letra C, no 3, a energia está do lado do reagente. Ó. 6CO2 mais 6H2O mais 2,813. Aí a flechinha, lembra? Tudo que é antes da flechinha é reagente. Energia do lado do reagente, processo endo. Tá? No 4, o ΔH é negativo, então é exo. No 5, a energia novamente está do lado do produto, então é exo. E no 6, o ΔH é positivo. ΔH positivo é endo. Então eu tenho esses três aqui que são processos endotérmicos. É só pegar e marcar X na alternativa correta. Tá? Bom, aí a segunda eu tenho o gráfico. Né? Nesse gráfico aqui, eu tenho o processo, né? Eu tenho meu produto e o meu reagente. Ó, lembra, o reagente está aqui embaixo, o produto está aqui em cima. Então, para sair do reagente e chegar no produto, a flechinha foi de baixo para cima. A flechinha de baixo para cima indica processo endotérmico. Tá? Então, eu já sei que isso aqui é um processo endotérmico. Do reagente lá embaixo, produto lá em cima. Agora eu tenho que achar o ΔH. O que é o ΔH que nós falamos? É o final menos o inicial, né? Então, no caso aqui, eu tenho 400 menos 100 menos, de novo, deixa eu só fazer. Então, o ΔH, ele é o H final menos o H inicial, tá? Então, o ΔH aqui é só substituir. O final é 400, olhei ele no gráfico. E o inicial menos, só que eu tenho menos da fórmula, menos, tá? Do valor que é 170. Jogo de sinal, menos com menos, mais, tá? Então, ΔH, 400 mais 170, tá? Então, aí é só verificar a alternativa correta. Aqui que nós falamos, o gráfico é endo, faço a conta ali e marco a minha alternativa correta. E essa foi a aula do dia. A outra aula foi postada no dia 10 de junho, falando sobre gráficos termoquímicos, tá? Então, o que eu pedi? Para vocês montarem os gráficos. Então, o que nós falamos desse gráfico, né? O que nós falamos dos gráficos? É bem simples, né? Então, eu vou montar o gráfico aqui, ó. Então, se o reagente está aqui embaixo e o produto está aqui em cima, significa que a energia tem que sair de baixo e ir para cima, tá? Então, toda vez que a energia vai de baixo para cima, eu tenho um ΔH maior que zero, ou seja, o processo ele vai ser endotérmico, tá? Se eu tiver o processo inverso, tá? Então, se eu tenho o meu gráfico aqui, reagente está em cima, produto está embaixo, tá? Então, a energia tem que sair lá de cima e vir aqui para baixo. Então, eu tenho que liberar ΔH menor que zero, ou seja, negativo. Então, processo exotérmico, tá?
Então, é isso que eu tenho que fazer, montar o gráfico. Eu só tenho que identificar quem é reagente e quem é produto em cada equação. Então, eu vou olhar aqui, ó, o que a gente falou? Olha a seta, ó, setinha está aqui. Antes é reagente e depois é produto. Então, a energia está do lado do produto na letra A. Então, significa energia do lado do produto, que a gente falou, ele é um processo exotérmico. Então, eu vou montar meu gráfico, ó. Então, eu tenho que ter o reagente em cima, que é C mais O2. O produto embaixo, que é CO2. Mostrar que o processo é exotérmico, que a energia saiu lá de cima, veio aqui para baixo. Que o ΔH aqui, ele equivale a menos, tá? Porque de cima para baixo libera energia, menos 94. É só para fazer isso, tá? Então agora vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D. É basicamente isso, esse exercício, tá bom? Então vamos para a próxima aula. Bom, a próxima aula foi postada no dia 17 de junho, pedindo a sugestão de vocês para melhorar, tá? Então eu estou levando em consideração todas as sugestões de vocês. Para a próxima semana eu vou marcar uma videoconferência, tá? Então eu quero que vocês postem ali no mural para mim, tá? Para falar qual horário melhor para a gente começar essa aula com todos vocês por videoconferência, tá bom? Muito obrigado, qualquer dúvida é só chamar, lembrando que hoje eu não vou passar exercício, é assistir o vídeo, marcar que estava presente, que está tudo ok para a nota de vocês, tá bom? Até mais.